uma palestra do João Meloni. Okay? Eu vou fazer, meu nome é Arivaldo Passos, eu sou uma das pessoas responsáveis por a divisão de analítica da Adelmar Analítica, e vamos fazer a abertura aqui do evento para que possamos desfrutar de mais um momento de conhecimento e transmissão de conhecimento. Hoje é importante a gente ressaltar que nós vivemos um momento especial, né, onde o mercado hoje ele estabelece as suas regras e se sobressai quem tem qualidade e quem tem competência. Nós entendemos que nossa busca por essas duas condições é contínua, e a gente procura transmitir e transferir isso para vocês, que são a razão da nossa existência, né? São nossos clientes e parceiros. Bom, falando um pouco da Adelmar, né? São 28 anos de vida, né? Começamos em 1994, estamos em 2022. A Adelmar, nesse período todo aí, ela foi evoluindo continuamente. Começamos pequenos e hoje somos uma empresa de referência no mercado, graças a todo o trabalho desenvolvido por toda a equipe que compõe a empresa e pelos parceiros que estão associados e juntos conosco nessa busca por qualidade e por bons serviços prestados. Bom, hoje nós teremos uma programação, né, onde o João Meloni da Mettler Toledo vai falar sobre a importância da medição online de íons corrosivos e incrustantes em água pura e do ciclo de geração de energia. Amanhã, nesse mesmo horário, nós teremos melhorias de tecnologia na medição de pressão com o Ricardo Barbosa e temperatura, né, nas plantas de eletricidade protegida e eletricamente com Ismael Duarte, da Ascroft. No dia 26, que seria na quarta-feira, nós teremos vantagem do uso de medidores de ultrassônicos para vazão de gases com Banavides, Cavalheiro, e a medição de particulados atendendo às normas ambientais com André Brigatti, da SIC. E no dia 27, finalizando o Delmar Week, nós teremos monitoramento de parâmetros de utilidade com Alessandro Santos, da empresa Vale. Okay? Esses 4 dias aí, nós estaremos à disposição de todos que estão participando. Vocês podem fazer questionamentos a qualquer momento das palestras, né? E podem também fazerem questionamentos posteriores, que todas as dúvidas levantadas durante essas apresentações serão sanadas, e nós estaremos sempre à disposição para estar ofertando para vocês a melhor aplicação e dando para vocês a melhor resposta possível em cima das dúvidas que foram apresentadas. Bom, a Adelmar, ela vem há muitos anos realizando um evento que nós chamamos de Adelmar Day, né? Esse evento ele se consolidou, na verdade, e se tornou um evento muito interessante na agenda das pessoas do segmento de instrumentação, né? De instrumentação analítica, né? E nós temos sempre buscado trazer para esse evento temas novos, temas importantes, atualizados, e sempre buscando também dividir com vocês o que existe de mais moderno e de mais atualizado no mercado, né? Esse vai ser o primeiro ano que nós vamos ter o Delmar Day. Na verdade, esse evento ocorrerá presencialmente no ano que vem, em março de 2023,
e vai ser o primeiro ano que nós teremos o Delmar Day sem a presença de nosso grande irmão e amigo Marivaldo. E jamais será esquecido por nenhum de nós. Vamos tentar fazer um evento assim melhor possível, e trazendo para vocês sempre temas bem atualizados e bem importantes para o dia a dia de vocês, com toda essa todas as suas necessidades do dia a dia, né? Então, finalmente, né, teremos um evento presencial em março de 2023. Esse aí vai ser um Delmadeira para marcar a história. Vai ser um evento bastante festejado. Bom, eu vou começar aqui falando um pouco das duas empresas, Delmar Contos e Delmar Analítica. Eu vou procurar ser breve para não roubar muito tempo da palestra de João Meloni. A ideia, na verdade, é fazer um overview para que vocês consigam entender o que nós fazemos e o que nós entregamos para vocês, né? Então, eu começo falando da Delmar Controls, que é uma empresa que tem todo seu foco voltado para a instrumentação convencional, onde ela trabalha com uma linha de produtos de distribuição no Brasil e algumas representadas que foram agregadas agora recentemente também para o grupo. A Teledyne, uma 3M, na verdade, que é uma empresa que acabou agregando vários fabricantes de detectores de gases, e a Delmar, por ser distribuidor dessa empresa aqui no Brasil, ela comercializa esses produtos e também dá todo o suporte técnico e comercial para os clientes, no sentido de dar toda a assistência para que os equipamentos funcionem adequadamente. Dentre esses detectores de gases existe o ITRANS, né, que é um equipamento fabricado pela Oldham. Ele migrou, veio da indústria científica, a Oldham adquiriu a indústria científica e depois a 3M adquiriu a Oldham e outros fabricantes de equipamentos, de detectores, e pela Delmar ser distribuidor da 3M aqui no Brasil, ela acaba tendo no seu portfólio toda essa linha de produtos. São equipamentos robustos, né, com bastante tecnologia embarcada e que está à disposição de todos vocês. Complementando a linha, ela entrou com a Schubert-Sauder na parte de válvulas de controle, utilizando uma tecnologia muito interessante, que é a tecnologia de disco deslizante, onde você consegue atuar a válvula de 0 a 100%, fazendo um movimento de 1 centímetro. Ou seja, isso permite que você tenha atuadores muito pequenos, bem diminutos, em que você tem uma controlabilidade muito boa no sistema de controle da válvula, principalmente se tratando de vapores e etc., de fluidos limpos, né? Um produto de altíssima qualidade. A Houston, na parte de calibradores de pressão e toda a parte de conexões para que você possa fazer atuação de manutenção no processo envolvendo calibração de pressão. A Gemi, com a A+, que é um fabricante de sondas, filtros de membrana e filtros separadores. Essa empresa é líder mundial no mercado, atua fortemente no mercado de gases e tem uma significância muito grande no segmento de analítica de gases a nível mundial. Hoje nós somos distribuidores exclusivos deles aqui no Brasil e atuamos fornecendo os produtos e dando suporte também. Esse é um exemplo de instalação de sondas em processo, né? Tem uma aplicabilidade muito grande no fornecimento de distribuição de gás natural, né? Um produto muito bem gerado, muito bem adequado. Esse é mais um exemplo. A Delmar Contos também trabalha com a Fluke na parte de medidores de grandezas elétricas, térmicos, né? A Fluke tem uma expertise muito grande nessa linha de produtos e hoje nós fazemos essa distribuição aqui, buscando também compor o portfólio e disponibilizar para vocês produtos de qualidade com muita precisão. A Norgreen, né, na parte de automação pneumática, toda a linha completa.
também fornecido, dá suporte para todos os produtos da linha. A Sigma Hack na parte de automação, de sensores de presença, cortina como é que se diz? De detecção de segurança para evitar acidentes, evitar que o profissional sofra algum acidente em um equipamento de porte ou móvel, alguma coisa do tipo. Sensores de presença, equipamentos disponíveis como o BookScan, que é um medidor de vazão com a condição operacional interessantíssima. São produtos que requerem um pouco mais de tempo para falar sobre eles, mas que nós estamos aqui à disposição para isso também. Agora eu vou falar um pouco da Delmar Analítica, né? Que veio do grupo voltado para a instrumentação analítica. Hoje nós trabalhamos com a linha de cromatografia de gases e computadores de vazão da ABB, com um foco muito bem definido para o segmento de gás natural. Esse é um equipamento líder de mercado, nós temos conseguido introduzir bastante eles no mercado aí, com êxito muito bom. Esse aqui é um exemplo de instalação que nós fornecemos para Copergás e algumas outras empresas distribuidoras de gás espalhadas pelo Brasil, né? Computadores de vazão, que é um componente adicional para fazer toda a parte de transferência de custódia, né? Compensando pressão, temperatura, para que você tenha a medição de vazão com a maior precisão possível, com a menor perda possível. A Cromatotec, que é uma linha de cromatógrafos e voltadas muito mais para a parte ambiental e para a parte de determinação de odorantes em gás natural, assim também como medição de H2S e enxofre total em qualquer componente gasoso, mas com uma presença razoável na distribuição de gás também. A Michel, nós atuamos especificamente com a linha de medição de umidade, né? E alguma coisa de oxigênio em gás natural, específico para gás natural também, ok? Mas produtos também de excelente qualidade. E aqui a gente tem um mapa rápido, um panorama do que nós temos nessa atuação de distribuição de gás natural do Brasil hoje, né? Hoje nós temos equipamentos fornecidos e soluções desenvolvidas pela Delmar de Manaus, do Amazonas até o Rio Grande do Sul, né? Temos penetração em quase todos os segmentos de mercado, quer dizer, quase todas as regiões do mercado, e estamos buscando expandir, crescer e sermos realmente uma referência nesse segmento que já somos atualmente. E agradecemos a oportunidade que todos os nossos clientes têm nos dado. A Mettler Toledo, que é uma empresa líder no mercado na parte de analisadores para líquidos e alguns analisadores para gases também, mas assim, com um foco muito grande no segmento de líquidos e com produtos de excepcional qualidade, né? A Mettler Toledo hoje aqui está representado pelo João Meloni, e é quem vai palestrar daqui a pouco para vocês, falando justamente dessa linha de produtos. A Mettler, associada à sua linha, ela tem uma divisão de medidores para gases, utilizando a técnica TDL, ou seja, o laser como foco, né? Só que com um design de sonda diferenciado, que evita uma série de transtornos relacionados a alinhamento, etc., de espelho, de feixe, né? Mas que permite você fazer uma instalação simples e fazer medições com muita precisão. Nós distribuímos também, representamos aqui na região a Siemens, através da Digitrol, né? Com foco muito grande no segmento de medidores de vazão, pressão, nível e temperatura. Essa é uma linha complementar que faz com que a gente consiga oferecer para vocês uma solução mais completa possível e com produto de excelente qualidade.
MS Instrumentos, que é uma linha de produtos que entrou agora recentemente no nosso portfólio. O nosso principal foco voltado com esses equipamentos é a medição de umidade em sólidos, né? Medição de cor em sólidos também, medição de densidade por raio-x, balanças integradoras, né? Tudo ali de traços elétricos, autorreguláveis e sob demanda também. Alguns produtos na linha de nível, mas com um foco muito voltado mais para processo e mineração. Bom, para conseguirmos atender todo esse portfólio, né, nós criamos a expertise e desenvolvemos projetos analíticos customizados, onde os sistemas de condicionamento que são associados a isso aí são produzidos por nós aqui na Bahia e distribuídos para todos os nossos clientes que estão espalhados pelo Brasil inteiro, né? Seguimos normas quando necessárias, né? Quando exigidas pelos clientes. Trabalhamos com todos os produtos de altíssima qualidade. Temos a fabricação dos trocadores de calor de alta performance, feito por nós aqui também, seguindo as normas e critérios de segurança necessários para garantir um produto de excelente qualidade com uma performance adequada. Aqui nós temos uma pequena amostra dos clientes para os quais nós prestamos serviços e fornecemos dispositivos, né, nesse período. Então, vocês podem ver que vocês têm clientes dos mais diversos segmentos de mercado, o que mostra que nós temos uma ação totalmente diferenciada e uma ação bem pulverizada nos diferentes segmentos de mercado. Aqui são exemplos de sistema de condicionamento fabricados por nós aqui. Esse aqui nós estamos fornecendo para a Cruz, que hoje é Suzano, né? Esse daqui foi um sistema desenvolvido para Solenes, instalado em 3 plantas de papel celulose diferentes, para a parte de controle de vapor, né? Vapor das caldeiras de força e caldeira de recuperação. Esse é um dispositivo que nós fornecemos para a Oxiteno, em Mauá, em São Paulo, para fazer um sequenciamento de um espectrômetro de massa, onde eles fazem 12 amostras distintas, utilizando o mesmo sistema de condicionamento e alimentando um único analisador. Nós trabalhamos com abrigos, né? Abrigos de 3 paredes. Esse aqui foi um abrigo que nós fabricamos para a Braskem, para a P3, um abrigo de 8 metros quadrados, que na época ele teve que ser transportado em 2 pedaços. Nós já projetamos esse abrigo dessa forma, pensando já nessa questão do transporte. Um produto totalmente diferenciado, uma qualidade excepcional. Todos os dispositivos de campo à prova de explosão, paredes com isolamento térmico, teto, telhado com isolamento térmico, toda iluminação a LED, à prova de explosão. Foi um abrigo projetado para receber 8 cromatógrafos de processo. E estão operando muito bem lá na área da P3 hoje. Esse foi um projeto que nós desenvolvemos manifolds para altos fornos, né? Esse aqui vai para o Sapuma, um projeto da Vale, lá no Pará. Um projeto ambicioso e audacioso que nós conseguimos realizar e executar com muito êxito. Esse aqui foi um projeto que nós desenvolvemos para a Sabesp, em São Paulo. Fornecemos 7 containers desse aí. 7 containers desse aí, onde concentramos todas as medições da estação de tratamento de água em um único módulo, e nesse módulo a gente analisou todas as variáveis. Hoje nós prestamos serviço também nas distribuidoras de gás, fazendo análise de H2S, iodorantes e enxofre total no gás natural. Um serviço esse que nós prestamos na Gasmig, em Minas Gerais, né, com esse laboratório que vocês estão vendo aí agora. E também fazemos a mesma atividade lá em Santa Catarina, no laboratório lá em Biguaçu.
prestamos esse serviço para a SC Gás. Aqui é um exemplo de um abrigo autônomo que foi desenvolvido por nós para atender regiões remotas de estações de medição de gás natural. Esses abrigos, na verdade, eles podem ser aplicados a qualquer outro dispositivo que tenha a necessidade de uma condição autônoma de operação. Nesse caso aqui, nós conseguimos monitorar as pressões dos gases de calibração, gás de arraste, pressão do processo, reportamos tudo sem fio, ou seja, via GPRS para uma central que fica a 70 quilômetros de distância da posição, às vezes a 150 quilômetros de distância da posição, e conseguimos também fazer todo o acesso remoto a esses dispositivos e atuar remotamente caso eles comecem a apresentar algum problema. Conseguimos identificar algumas questões relativas a danos e já irmos preparados para o campo para atuar corretivamente. Aí são mais exemplos, né? Abrigo autônomo com uma estação de distribuição de gás. Esse foi um projeto que nós desenvolvemos com a Supergás Brás. Nós montamos um laboratório a partir de um container, né? Toda a estrutura, capelas, bancada de balança, bancada, área de cromatografia. Um projeto assim muito interessante, desenvolvemos lá nesse cliente. Esse é o projeto da Sabesp, algumas fotos aí. E aqui está nossos maiores valores, né? É a nossa equipe, é nosso time. As pessoas que fazem as coisas acontecerem de forma eficaz, com muito amor, com muita coração, pessoas dedicadas, pessoas que merecem totalmente nosso respeito e nossa admiração, né? Temos especialistas em analítica, especialistas em cromatografia, técnicos em química, técnicos de instrumentação especializado em montagem, administrador de comércio exterior, marketing e gestão empresarial, engenheiros mecânicos, arquiteta, com especialização em CAD e SolidWorks, e técnicos em mecânica também. A Delmar hoje ela tem algumas capacidades, né? Dentre elas, levantamento e consultoria de montagem, engenharia básica e detalhamento de projeto de desenvolvimento de sistemas para análise analítica, para instrumentação analítica, né? Elaboração de documentação conforme necessidade dos clientes, fabricação de painéis de amostragem e condicionamento de amostra, casos analisadores, fabricação de sistemas de condicionamento e amostradores herméticos para módulos industriais. Fazemos TAF, TAC em todos os dispositivos que fornecemos, né? E fazemos comissionamento e partida de tudo aquilo que a gente fornece. Eu agradeço a todos os presentes, agradeço a presença e a participação de todas as pessoas que estão aqui hoje. E agora eu passo a palavra a João Meloni, Johnny Mnemonic, gente boa, profissional de altíssima qualidade, que vai transmitir para vocês uma excelente palestra. Muito obrigado. Oi, Ari, boa noite, obrigado pela introdução, obrigado pelo convite. É um prazer para mim participar com você e com a Delmar desse evento. Só me apresentar, eu sou engenheiro de aplicação da Mettler Toledo, já trabalho aqui na Mettler Toledo há 15 anos, comecei aqui como estagiário e desenvolvi esse trabalho de aplicação, suporte para clientes, suporte para produtos, atuei um tempo em vendas também, diretamente, atendendo uma carteira de clientes específica, e hoje sou responsável aqui por aplicações principalmente voltadas para analítica de processo em líquidos. E hoje eu trouxe uma apresentação para a gente falar sobre analisadores de íons específicos, analisadores
para monitoramento de alguns íons específicos em água pura. Então, durante a apresentação, queria deixar todo mundo à vontade, quiser perguntar alguma coisa, pode interromper, pode mandar a pergunta no chat, o pessoal vai estar monitorando aí e vai me perguntando. Quiser, tem a opção aí nas reações também de levantar a mão, quiser levantar a mão, perguntar, podem ficar totalmente à vontade para a gente ir trocando ideia mesmo. Eu vou compartilhar minha tela, que eu tenho uma apresentação aqui. Ori, só confirma para mim se a apresentação apareceu aí na tela. Apareceu. Tá tudo, Beleza. tá ótimo. Então, como eu falei, eu trouxe hoje para a gente falar um pouco sobre analisadores online para monitoramento de alguns íons específicos em água pura. E esses íons são sódio, sílica, fosfato, cloreto e sulfato. Muito provavelmente, o pessoal já deve ter ouvido falar bastante de análise de sílica, análise de sódio em água pura, né, principalmente no ciclo de geração de energia, geração e cogeração. A gente hoje tem uma forma de medir fosfato, também no mesmo analisador que mede sílica, então é uma condição bastante interessante, porque você tem um analisador só, então você tem menos spare parts, menos espaço que você ocupa no sistema de condicionamento. E cloreto e sulfato também são íons que às vezes o pessoal não dá muita atenção, mas da mesma forma que o sódio, eles também são corrosivos, né? E também tem recomendações para faixas de medição, né? Níveis de contaminação desses íons especificamente que podem ter na água, e às vezes eles, né, não são monitorados ou utilizam técnicas de laboratório, e a gente consegue fazer isso de forma online, né? E tudo que você mede online, você entende as condições do seu processo e pode ter uma resposta mais rápida, né? Tomar uma ação mais rápida frente a alguma condição fora de especificação, né? Então, é isso que a gente vai trazer um pouquinho hoje. E aí, as aplicações, né, elas são mais voltadas para geração de energia. Então, o que acontece? Aqui tem uma representação aqui bem simplista de um sistema de caldeira, né, gerando vapor. Então, né, basicamente você tem um combustível que é queimado numa caldeira. Esse combustível pode ser um gás natural, carvão, às vezes até biomassa, óleo de cavaco de madeira, né, indústria de papel e celulose. Esse combustível, ele é queimado e o calor gerado pela combustão aquece a água. Essa água aquecida, ela vira vapor, e o vapor, né, com pressão, vai girar uma turbina e gerar energia, né? O que vai acontecendo conforme essa água vai evaporando? Os minerais presentes nessa água, eles vão se concentrando. E conforme eles vão se concentrando, eles podem ir se depositando nas paredes da caldeira. Alguns íons, eles volatilizam e eles são carregados pelo vapor, principalmente sílica, sódio, são carregados pelo vapor e podem se depositar nas pás da turbina. Então, não só a caldeira, como a turbina também sofre esse risco de ter corrosão, de ter depósito.
Por isso é importante utilizar água purificada, né, e a água purificada, ela tem um custo de produção, então muitas vezes, o próprio vapor, muitas vezes não, né, sempre o próprio vapor que é utilizado nas turbinas, ele é condensado e ele é reintroduzido, né, como forma de condensado, no sistema, né. E aí, ele não é 100%, não, nem 100%, recuperado, então a parte que não é recuperada é suprida com uma água de alimentação, uma água purificada, produzida por um sistema de purificação e desmineralização. Hã, Conforme esses minerais vão se concentrando, né, é também bastante comum fazer o que a gente chama de blowdown ou descarga, para eliminar esses depósitos que estão se acumulando, esse corpo de fundo da caldeira. E aí, né, como eu falei hã, esses íons, eles podem causar corrosão, eles podem causar depósito, e a forma de minimizar isso é medindo, né, medindo e sabendo quanto tem de de concentração desses íons, atuar para melhorar, os sistemas de purificação. Então, para minimizar corrosão, evitar vazamento, contaminação, falha catastrófica, às vezes tem furo, de tubulação. Então, a ideia é impedir o depósito desses produtos de corrosão em qualquer lugar. Eh, a substituição de componentes corroídos requer interrupção, né, então ter que parar um processo, ter que parar uma caldeira, ter que, parar uma turbina, isso aí, tem um custo elevadíssimo, não só da manutenção, mas o custo de ter o processo parado também é alto, né, de não estar produzindo. Ah, esses produtos de corrosão, eles percorrem o sistema, normalmente se depositam na superfície de troca de calor, e isso faz com que se perda também eficiência na troca de calor. E os depósitos, né, a ideia sempre é ter controle químico para minimizar a corrosão e minimizar depósito, né, evitar, desligamento, sistemas para desligamento para limpeza de minerais e produtos corrosivos, manter a eficiência térmica. eh, e aqui a gente tem umas imagens, né, de seção de tubulação, corroída aqui apresentando furo e depósito, né, principalmente a sílica, ela vai se depositando nas seções e vai diminuindo a eficiência. Então, são íons que devem ser minimizados. E aí, o tratamento, da química da água, né, basicamente tem hã, algumas medições analíticas que a gente pode fazer para melhorar o tratamento de água. Então, um deles é medição de condutividade, para minimizar os minerais dissolvidos, né. Mineral dissolvido, eles são iônicos, né, os minerais dissolvidos iônicos, eles são condutivos. E aí, a gente mede condutividade para poder, ter uma ideia de contaminação, em água. Então a condutividade é o principal indicador de contaminação em água. E existe uma condutividade que a gente chama de catiônica e degasificada, né, são diferentes formas de medir condutividade, passando a água, através de, colunas catiônicas, onde você remove algumas impurezas, passando através de um aquecedor que remove gases dissolvidos, então você mede a condutividade degasificada, para você ter uma ideia melhor de o quanto que os íons corrosivos estão influenciando na condutividade da água. Eh, o pH também, o pH quanto mais baixo, né, o meio fica mais ácido e ele
favorece corrosão, então é muito importante monitorar pH e garantir que ele esteja sempre numa faixa alcalina, a gente fala aqui na faixa de 9. Controlar oxigênio dissolvido é um gás também que favorece oxidação, então é importante monitorar em baixíssimos níveis, em parte por bilhão, né, em ppb, para evitar a corrosão por oxidação. A gente está falando também de detecção de sódio. Sódio é um íon específico que é corrosivo. Sílica não é corrosiva, mas ela se deposita, é como se ela vitrificasse, e às vezes ela se deposita sobre alguma corrosão, e aí aquela corrosão ela vai crescendo e aí fica mais difícil de ser evitada. Cloretos e sulfatos também são corrosivos. E matéria orgânica, né? A gente fala de matéria orgânica em forma de TOC, carbono orgânico total, né? A sigla em inglês, para detecção de contaminações orgânicas. Então, são todas variáveis que podem ser medidas online, são todas variáveis que a Mettler Toledo tem analisadores, tem solução para medição em água pura, e que existem recomendações de organizações técnicas, né, voltadas para controle dessas variáveis para garantir a melhor qualidade da água possível. E aí, quando a gente fala de analisadores, né, a gente vê as tendências de mercado, que são algumas empresas já têm estrutura, algumas indústrias, né, já têm estrutura já montada há muitos anos, então acaba tendo uma estrutura um pouco antiga, e cada vez mais tem necessidade de melhorar eficiência, melhorar desempenho e redução de custo, né? Então, diminuição de mão de obra, e para isso, né, pensando nesse controle analítico, é muito importante ter uma instrumentação confiável, uma instrumentação que seja fácil de usar e que tenha baixo custo, baixa manutenção, né? Então, é um pouco nisso que a gente pensa quando a gente está desenvolvendo analisadores, né? Reduzir, deixar ele mais fácil de usar possível e que a manutenção seja baixa, né? E aqui a gente tem algumas organizações internacionais que têm recomendação para monitoramento de qualidade de água. A ISA, a ASME, a UNASSE, a VGB, são alguns exemplos, IEC, e fabricantes de turbina, que também têm recomendações da qualidade da água que está sendo utilizada para produção, da qualidade da água que está sendo utilizada para gerar o vapor que vai ser aplicado naquela turbina. E aí eu coloquei aqui separado o EPRI, que também é uma dessas organizações, que é um Electric Power Research Institute, é uma organização americana também, sem fins lucrativos, e desenvolve pesquisas relacionadas à geração, entrega e utilização de energia. E eu coloquei separado porque a gente tem, né, dentro da estrutura da Mettler Toledo, tem uma pessoa que fica lá nos Estados Unidos, que faz parte do EPRI, então a gente, através dele, tem acesso a bastante informação, bastante conhecimento nesse segmento específico, né, na utilização nas aplicações, né, nos analisadores, nos desenvolvimentos. Então, bastante importante para questões técnicas. E aqui tem alguns números, né, de recomendação da VGB, que é a Associação de Proprietários de Caldeiras Industriais, e aí falando especificamente dessas variáveis, né, o quanto que é o recomendado
ter por exemplo, de pH, né, sempre trabalhar na faixa alcalina, de 7 a 10, quase. Condutividade abaixo de 0,2 microsiemens por centímetro, né, de água de alimentação de caldeira. Sílica abaixo de 2, aqui a gente está falando de 0,02 miligramas por quilo, isso aqui dá 20 ppb. Aí tem ferro, cobre, né, especificação de sódio, por exemplo, sódio, sempre importante trabalhar abaixo de 10 ppb, e substâncias orgânicas também aqui falando abaixo de 200 ppb. Então, são alguns números para a gente ter na cabeça, para ter como referência na hora de determinar, né, a estratégia de controle. E também aqui a gente vê que os requisitos são bastante específicos e que os analisadores eles têm que ter altíssima precisão para poder medir condutividade baixíssima, para poder medir ppb de sódio, ppb de sílica. Então, entrando um pouco nas aplicações em si, né, e o que é medido e onde é medido, aqui a gente tem um fluxograma de ciclo químico da água. Primeiro, a geração de água purificada. A geração de água purificada geralmente é feita por osmose reversa e ou sistema de deionização com colunas de troca iônica, troca catiônica, aniônica. Então, aqui é gerada água purificada. É importante saber a qualidade da água que está sendo gerada, que está sendo introduzida nesse sistema. Então, aqui é importante monitorar condutividade, pH, potencial de oxirredução, ORP, oxigênio dissolvido, sódio, sílica, TOC, tudo que eu estou medindo aqui, eu estou garantindo que a água que está sendo gerada é uma água de qualidade, é uma água que está altamente purificada, para eu entrar com ela no circuito. E aí tem os sistemas auxiliares, né? Então essa água, ela vai entrar vai passar por um polimento final e vai ser introduzida nos pré-aquecedores e caldeira. E é importante eu monitorar a água de entrada na caldeira, a água que eu estou alimentando na caldeira. Então é importante monitorar condutividade, aí aqui a gente está falando de condutividade catiônica degaseificada, oxigênio dissolvido, para evitar a corrosão por oxidação, pH, para evitar a corrosão ácida, e fosfato. É claro que fosfato ele vai ser monitorado em processos que utilizam fosfato como estratégia de tratamento químico. E aí, né, pensando nisso, na questão de fosfato ou amônia ou soda cáustica, né, independente do cáustico que está sendo utilizado para elevar o pH, eu meço a condutividade catiônica porque é uma indicação da condutividade real da água sem os cátions, sem os cáusticos que eu estou introduzindo na água para fazer esse controle de pH. Então eu elimino, eu passo a água, antes de medir a condutividade, eu passo ela por uma coluna catiônica e meço a condutividade, e essa coluna catiônica vai reter essa amônia, vai reter o fosfato, e aí eu vou ter uma ideia de qual que é a condutividade real dessa água, sem considerar o químico que eu estou adicionando intencionalmente. E o que pode acontecer, quando a gente fala de condutividade catiônica degaseificada, é que, às vezes, em plantas que partem e param muito, ou tem algum furo ou alguma coisa do tipo que não é fácil de ser identificado, isso pode fazer com que a condutividade catiônica continue alta e acima da especificação desejada. E aí,
medindo a condutividade catiônica degaseificada, você passa essa água também, depois de passar pela coluna catiônica, passa por um sistema de aquecimento e elimina gases que possam estar dissolvidos nessa água, como, por exemplo, o CO2. O CO2 é um gás que, quando ele entra em contato com a água, ele dissolve e ele ioniza. E quando ele ioniza, ele forma ácido carbônico e isso gera condutividade. Então, pode levar à falsa impressão de que a água está com condutividade alta ou está com íons corrosivos, quando na verdade é gás dissolvido. Então, eu consigo eliminar esse gás e medir a condutividade catiônica degaseificada, e aí eu vou ter uma resposta só dos íons efetivamente corrosivos que estão presentes nessa água. Então, é uma aplicação interessante. Eu monitoro isso na água de alimentação de caldeira, e aí na caldeira essa água vai ser aquecida e vai gerar o vapor, e esse vapor ele precisa ser monitorado, né, uma vez que ele vai atingir a turbina. E aí, aqui é muito importante monitorar as condutividades, todas no mesmo sentido, sódio, sílica, e aqui eu coloco o cloreto e sulfato também. São os íons corrosivos, ou no caso da sílica, é o íon que causa depósito. Então, é importante eu monitorar esses íons no vapor, para eu garantir que eu não estou introduzindo eles e contaminando, ou favorecendo corrosão, ou causando depósito na turbina, que é o elemento principal aqui. Então, esses íons muito importantes ser monitorados. E, claro, a gente não consegue medir esses parâmetros analíticos direto no vapor, né? Esse vapor, ele está, muitas vezes, com temperatura altíssima, chega aí a 300, mais de 300 graus, pressão altíssima, chega a 60, 70, às vezes mais de 100 bar de pressão. Então, ele tem que ser condicionado, né? E aí entra um pouco do que o Ari falou, dos sistemas de condicionamento de amostra, de vapor. Então, eles têm que ser muito bem dimensionados, esses sistemas de condicionamento, porque estamos trabalhando com um sistema de segurança, né? Pressão alta, temperatura alta, então eu tenho que reduzir pressão, reduzir temperatura e trazer isso para uma condição ambiente, né? Então, eu vou sair de um vapor que está sendo gerado aí a 400 graus quase, 100 bar de pressão, trazer isso para próximo de 25 graus, pressão atmosférica. Então, tem que ser um sistema extremamente bem projetado, com sistemas de segurança, atendendo a normas, tudo isso que a Delmar faz, para garantir que o analisador esteja apto para fazer a medição. E aí, esse vapor, ele vai também passar por um condensador, vai ser condensado, e esse condensado é reinjetado na caldeira, né? Antes de ser reinjetado, ele passa por um polimento também. Então, aqui eu garanto mais uma purificação para manter sempre essa água o mais pura possível, para evitar todos esses problemas aí de corrosão, depósitos. E aí aqui eu coloquei, né, como a gente está falando de íons especificamente, né, todas aquelas medições são importantes, todas a gente recomenda fazer, e aqui um fluxograma um pouco mais simplificado, eu coloquei o monitoramento de sílica e sódio no tratamento de água DI, e aqui, né, com o porquê medir. Então, na produção de água DI, eu consigo detectar saturação das colunas de troca aniônica e catiônica. Por quê? Quando eu tenho uma coluna de troca catiônica, né, o primeiro íon que começa a ter fuga é o sódio, é o primeiro cátion que começa a ter fuga é o sódio. Então, quando a coluna catiônica começa a saturar, o sódio começa a aumentar.
Então, eu posso monitorar sódio na saída dos trocadores catiônicos e ter uma resposta muito mais rápida de que aquela coluna está saturando e precisa ser regenerada. Da mesma forma, o primeiro ânion que começa a ter fuga nas colunas nas trocas aniônicas é a sílica. Então, eu monitorando sílica, quando ela começa a saturar, eu já sei que já está no momento de fazer a regeneração do sistema aniônico. Então, na DESMI, eu posso utilizar analisadores de sílica e sódio para monitoramento dos sistemas de troca iônica. E aí, essa água ela vai passar por um polimento final, que geralmente é um sistema de leito misto, né? E esse leito misto ele também vai polir o condensado que está retornando do vapor. E aí, aqui eu monitoro a qualidade da água que está sendo injetada de volta na alimentação da caldeira. Então, meço sódio sílica e na caldeira, quando tem aqui aí eu detecto, né, contaminação na água de alimentação de caldeira, principalmente sódio sílica, e em caldeiras que têm tratamento químico com fosfato, eu consigo detectar se o nível de fosfato está adequado para o tratamento químico e para ele realizar uma purga, né, para realizar o blowdown de forma eficaz. Então aqui, ó, aplicação para medição de fosfato, e aí, claro, ponto mais crítico são o monitoramento no vapor, que vai para a turbina. Então aqui a gente consegue detectar se tiver se esses íons, né, estiverem presentes na água de alimentação de caldeira e forem volatilizados, carregados junto com o vapor, eu consigo detectar, né, para evitar desgaste e perda no desempenho da turbina, para evitar corrosão. Então eu consigo monitorar sílica, sódio, cloreto, sulfato. São os íons mais importantes aqui de monitoramento no vapor. A caldeira é um sistema, né, extremamente importante nesse ciclo, né? Confiabilidade e desempenho são essenciais para a operação bem-sucedida. As plantas fósseis que utilizam caldeiras ou geradores de vapor, né, as caldeiras de recuperação para a produção de vapor, para uso em processo, e que tem processos de cogeração ou que utilizam o vapor gerado para fazer o ciclo combinado, elas têm um grande desafio de incrustações, corrosão, arraste de água de caldeira, depósito de lodo, né? Todos os tipos de caldeira de geração de energia precisam de água de alimentação com a qualidade para superar esses desafios, né? Quanto mais puro, melhor. E aí aqui tem alguns números também de caldeira de baixa pressão, está falando aí de valores abaixo de 41 bar, são consideradas baixa e média pressão, abaixo de 220 bar, temperatura chega a 540, e aí quando tem, né, tratamento com fosfato, é normalmente utilizado em usinas de carvão e caldeira de recuperação, operando com pressões mais entre média e baixa, é utilizado fosfato para o tratamento químico, e nas caldeiras de alta e altíssima pressão, que a gente tem faixa de 220 até 290 bar, temperatura chegando até 610 graus, aí são extremamente críticas as medições analíticas, né, principalmente sílica e cloreto, sulfato, sódio, para evitar, para detectar que está havendo esse arraste. Quando a gente fala de tratamento de água com fosfato,
né, ele é relevante, mas ele pode ser complexo. Aí já entra numa questão mais química do tratamento, né, os compostos de fosfato, eles reagem com compostos de água dura, né, cálcio, magnésio, e criam um lodo que vai se depositando no fundo da caldeira e é eliminado na purga. Então, o fosfato é importante para isso. E aí existem estratégias de tratamento químico com fosfato, o tratamento congruente e um tratamento de equilíbrio que produziu resultados mistos, né, resultados que podem não ser tão bons. Né, esse tipo de tratamento congruente, ele resulta em corrosão, ele pode gerar fosfato ácido, e aí isso pode gerar corrosão, e um outro tipo de tratamento, que é o tratamento equilibrado, ele elimina a possibilidade da corrosão por fosfato ácido, mas se você tiver uma concentração baixa de fosfato, ele também pode resultar em danos por hidrogênio. Hidrogênio pode causar dano na caldeira. Ele acaba gerando nas reações esse hidrogênio. Né, por que eu estou falando isso? Porque o nível de fosfato ele tem que ser monitorado dentro de uma concentração que seja ideal para o tratamento que está sendo utilizado. E aí tem algumas recomendações de utilização de fosfato na forma de trifosfato, trissódio fosfato, mas ainda pode haver problema com o hideout, né, uma palavra que eles usam em inglês, eu não sei nem como traduzir isso, né, uma forma de fosfato que pode aparecer. E a dosagem adequada, ela não é universal, não é igual para todos. Então tem aqui algumas faixas de trabalho de concentração de fosfato que podem ser medidas nas caldeiras de baixa pressão, de pressão intermediária e de alta pressão, né? Então sempre trabalhar aqui entre 0,3 e aí dependendo da pressão da caldeira, uma concentração mais alta, até 7, 8, e numa pressão mais alta, com uma concentração um pouco mais baixa. Então esses são alguns algumas ideias de o porquê que é importante monitorar a concentração de fosfato no tratamento químico, né, para evitar essas corrosões também. E para a medição de sílica, né, a gente tem que utilizar um método específico para medir sílica, que ela não pode ser medida de outra forma. Né? A gente já comentou que a sílica ela é um íon que causa depósito e são difíceis de remover. Ela não ioniza, ela tem a ionização praticamente desprezível, então não consegue medir por condutividade, por exemplo. E para medição de sílica é utilizado um método colorimétrico. Esse método colorimétrico ele adiciona reagentes, esses reagentes reagem com a sílica e mudam a cor da amostra que vai ser medida. Então, para fazer isso, existe uma ASTM, a numeração é D7126, que determina como que deve ser o método, né, o teste de método para medição online, de forma colorimétrica, de sílica. E como que é isso? O analisador que ele tem que ter água armazenada numa câmara de reação e dosagem de reagentes para reagir com a sílica que possivelmente está presente naquela amostra de água. Então,
são utilizados 3 reagentes. Reagente 1 é um molibdato de amônio, ele é dosado primeiro e ele reage com a sílica, formando um complexo de sílico-molibdato. Outro químico, né, outro íon que também reage com o molibdato é o fosfato. Então, quando eu doso o primeiro reagente, que é o molibdato, e ele reage com a sílica, se houver fosfato na amostra, ele vai reagir junto. Até por isso, a gente, né, conseguiu depois juntar as duas medições num analisador só, como eu vou mostrar. Mas então, para eu eliminar essa interferência que o fosfato causa na medição de sílica, existe um reagente específico para isso, que é um ácido oxálico. Ele elimina essa interferência do fosfato, e depois um terceiro reagente, né, composto de 2 químicos, são alguns aminoácidos e sulfetos, vão reagir com aquele complexo que já foi formado, e aí sim eles vão fazer com que ele mude de cor, né, e vão gerar uma cor, uma tonalidade azul. E aí o analisador vai medir por absorção de luz. Emissão e absorção de luz, quanto mais sílica, mais azul vai ficar aquela coloração da amostra, e aí ele vai medir, isso vai ser proporcional à concentração, da forma como ele vai medir. Aí a gente tem um analisador, né, como eu falei no começo, né, a ideia é sempre ter um analisador que tenha facilidade de medição e que dê menos intervenção possível, né. Então, a gente está falando de alta durabilidade e qualidade de sinal, para que ele possa medir em níveis de ppb e repetir ao longo do tempo essas medições de forma robusta, que faça medição e calibração automatizada. Então, ele é um analisador que trabalha por bateladas, mas eu não preciso dar comando nenhum, ele automaticamente vai iniciando os ciclos, e quando eu tenho necessidade, eu posso programá-lo para que ele faça uma calibração automática, então menos intervenção também. Ele vai dosar o reagente para dentro da câmara, vai dosar, desculpa, a solução padrão para dentro da câmara, vai dosar os reagentes, vai fazer todo o ciclo de medição e vai se ajustar a leitura de acordo com a concentração daquela solução padrão. Antes de cada medição, ele também faz uma medição de zero, então antes de dosar os reagentes, ele faz um zero com aquela própria água, sem reagentes, porque não vai ter alteração de cor. Hoje é possível fazer mais de uma medição no mesmo analisador. Consigo fazer 2, 4 e até 8 medições num analisador só, utilizando um sistema de sequenciamento de amostra. E também é ideal que ele tenha baixo consumo de reagente, para não ter que ficar trocando reagente toda hora. Então, a gente está falando de um analisador que hoje pode medir sílica e fosfato ao mesmo tempo, né? Uma das coisas, né, a gente já tinha um analisador no mercado, que era um analisador que era um modelo 2800, a gente lançou o 2850, né, que é uma evolução do 2800, e aí integrou nele medição de fosfato, junto com a medição de sílica, e aí ele trabalha nas faixas de 0,3 a 10 ppm, enquanto que o sílica mede na faixa de 0,5 até 5.000 ppb, né? Estamos falando de faixas bem diferentes, que são as faixas de controle real de processo. Hoje, eu posso ter a opção de ter um sequenciador integrado dentro do analisador, não preciso ter um sequenciador externo para medir até 4 amostras. Ele usa uma plataforma com transmissor já mais avançado,
que tem sinal de saída de 420 e comunicação Profibus DP. O gabinete dele é menor, eu tenho a opção de ter ele também sem gabinete, se eu quiser, tem só os componentes montados num painel. Reagente, hoje a gente trabalha, consegue consumir muito menos reagente, trabalhar com um frasco de 500 ml. Esses 500 ml, eles vão ser consumidos em cerca de 3 meses. Então, a única intervenção que você vai fazer no analisador é a cada 3 meses. Antigamente a gente trabalhava com reagentes em pó, e aí você tinha que misturar na hora de colocar no analisador. Hoje em dia ele já vem pronto, é só colocar direto no analisador. E aí aqui tem a carinha dele fechado e ele é aberto com todos os componentes. Então, o que a gente tem aqui dentro? Um transmissor que vai mostrar o valor medido, ou os valores medidos, caso seja um analisador que mede sílica e fosfato ao mesmo tempo. Ele tem a câmara de reação, tem os frascos, né, que são 3 reagentes, mais um frasco que armazena a solução para calibração automática. Eu também posso usar esse frasco para fazer uma medição de uma amostra separada. Estou com o analisador medindo uma amostra de um processo, mas eu quero saber quanto tem de sílica num outro ponto. Eu posso coletar uma amostra e pedir para ele ler, a gente chama de grab sample. Toda a amostra de água que entra para o analisador, ela vem para uma câmara de um overflow, porque se faltar água para o analisador, se diminuir o fluxo, ele tem um bufferzinho de amostra que ele armazena nessa câmara para poder alimentar, continuar fazendo medição. Trabalha por bomba peristáltica, então ele tem uma bomba individual para cada reagente e uma bomba individual para fazer a dosagem da solução padrão para calibração automática. Então são os principais componentes. E aí a forma como ele mede, né? Para mostrar a forma como ele mede, eu tenho um vídeo separado aqui que eu acho mais interessante da gente mostrar.
Então aqui tem, né, uma explicação do funcionamento do analisador e como ele mede sílica, né, através da dosagem dos 3 reagentes, e o fosfato, ele faz um ciclo, mais um ciclo seguido, sem dosar o reagente 2. Então, quando ele não dosa o reagente 2, ele deixa o fosfato reagir com a amostra, e aí, pela diferença dos resultados, né, do primeiro ciclo com o segundo ciclo, ele sabe exatamente quanto que tinha de concentração de fosfato, que foi o que não reagiu, né, na primeira e reagiu na segunda. Então, o mesmo analisador faz as duas funções. E aí, para facilitar a manutenção, o, o analisador ele tem os indicadores, os diagnósticos, né, que vão dizer quanto tempo aquele reagente vai durar. Então, originalmente, né, a partir da troca, na primeira partida, ele vai vou informar para ele que eu troquei os reagentes, e aí ele vai zerar os contadores para começar a partir de 90 dias, e aí, com o tempo, ele vai monitorando isso e vai informar que os reagentes já estão chegando no final da vida e precisam ser trocados. Aí tem todas as especificações do analisador, mas não vou entrar em detalhes sobre isso. E aí, né, então só para fechar a parte de sílica, a gente está falando de um analisador que mede, ele pode medir sílica e fosfato no mesmo sistema. Isso faz com que a gente consiga reduzir custo nos reagentes, né? Eu vou ter só um kit de reagentes. A única coisa que eu vou ter de diferença é uma solução para calibração. Eu vou ter uma solução de calibração com uma concentração de fosfato conhecida para calibrar a leitura de fosfato. Ele tem um tamanho menor, então ocupa menos espaço no sistema de análise de vapor e água. É um analisador que pode medir 2 ou até 4 amostras com um sequenciador, já vem integrado no próprio analisador, e toda a lógica de sequenciamento é feita dentro do transmissor. Ele pode fazer análise a cada 10 minutos, ele tem um sistema que aquece a amostra, e aí quando ele aquece a amostra, a reação acontece mais rápido, então a batelada pode durar menos tempo, né? O padrão é trabalhar com 20 minutos. Se eu trabalho com esse ciclo de 10 minutos, eu tenho que ter o aquecedor ligado, e aí, obviamente, ele vai consumir mais reagentes. Aí, em vez de 90 dias, ele vai durar 45. Se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre sílica, se não, aí eu vou já seguir para falar um pouquinho sobre sódio. Então, vamos lá, seguir para sódio. A mesma ideia da sílica, né? O ideal é ter um analisador específico para medir sódio. Apesar dele ser um íon e ser condutivo, para eu detectar concentrações muito baixas, né, eu vou ter uma condutividade muito mais baixa, né, 0,1 ppb corresponde a 0,00006 microsiemens por centímetro, né, nenhum analisador de condutividade consegue detectar uma variação tão baixa assim de condutividade. Então, importante monitorar o íon sódio em baixas concentrações e com um analisador específico para isso. A gente vê limites de fabricantes de turbina aí para trabalhar com sódio abaixo de 2 ppb, né? Geralmente é o que a gente vê. Então, como que ele mede? Ele tem um eletrodo muito parecido com um eletrodo de pH, só que ele tem o vidro com uma composição especial que é sensível a sódio, né? Os eletrodos de pH, eles têm a membrana sensível a
hidrogênio. Então, os eletrodos de sódio têm um vidro específico para consegue gerar um potencial baseado na concentração de sódio. E aí, ele pode sofrer interferência de íons hidrogênio, potássio e prata. E aí, para isso, ele fica montado dentro de uma câmara. Nessa câmara, ele fica separado do eletrodo de pH. Esse eletrodo de pH ele tem duas funções. Uma delas é servir como eletrodo de referência para o eletrodo de sódio. Né? A medição de pH ela é sempre composta por um elemento de medição, um elemento de referência. Nos sistemas mais modernos de pH, eles estão embutidos no mesmo corpo, é o que a gente chama de eletrodo combinado. E aí, nesse caso, é uma vantagem você ter medição e referência separados, porque no elemento de referência você tem um eletrólito, que é um cloreto de potássio, e o potássio ele pode ser um interferente para medição de sódio, né? E então tem medição e referência separados, eles ficam no mesmo reservatório, só que a amostra ela sempre passa primeiro pelo eletrodo de sódio, que nem a gente vê aqui, e aí depois ela passa pelo eletrodo de pH e elemento de referência. Então, ele vai servir como elemento de referência para o eletrodo de sódio e vai servir também como medição de pH. E aí ele tem já aqui sim uma membrana sensível a hidrogênio e ele também serve para garantir que o pH dessa amostra que vai ser medida está elevado. Então é importante elevar esse pH para evitar também interferência dos íons de hidrogênio na medição de sódio. E aí que entra o reagente que vai dentro do analisador de sódio, que é a DIPA. DIPA é um químico alcalino forte, né, que ele é utilizado em todos os analisadores de sódio. E aqui no nosso caso, ele não entra em contato direto com a amostra que está sendo medida, ela vai só passar por um tubing que está dentro desse frasco com DIPA, e o vapor da DIPA vai difundir pelo tubing e vai elevar o pH da amostra. Então, ela não gera contaminação, ela vai evaporando e também não deixa subproduto, ela é totalmente consumida. Então, é o químico mais indicado para usar para elevar o pH na medição de sódio. E aí, aqui a gente tem um fluxograma do analisador de sódio, que eu também vou mostrar num videozinho. Eu vou parar de compartilhar e vou compartilhar de novo, colocando o vídeo com som. Toledo Thornton 2300 Na sodium analyzer provides efficient and reliable monitoring of low sodium concentrations for these applications. It uses industry-proven technology, but with innovative approaches that simplify calibration and improve measurement reliability. Let's take a look inside this analyzer, following the sample flow path. The sample enters and fills a constant head chamber that stabilizes the pressure and flow through the rest of the analyzer. The sample then flows through diffusion tubing within the reagent container, where it absorbs reagent vapor through the tubing wall. The reagent raises the sample pH to prevent interference and assure a low-level sensitivity. The pH-adjusted sample flows to the sodium and pH electrodes for measurement.
The pH electrode confirms that the sample pH has been adequately raised. Finally, the sample overflows to drain. An air pump supplies a steady stream of bubbles to provide mixing around the sodium electrode. The Thornton 2300 NA sodium analyzer provides unattended automatic calibration, a valuable time-saving capability. Starting the auto-calibration sequence, the valve at the left stops the sample flow. At the same time, the two calibration valves on the right energize to fill the fixed volume of tubing between them with calibration standard solution, with excess solution going to drain. The two calibration valves then de-energize to push the small volume of calibration standard into the electrode chamber where it is diluted for calibration. Additional precise amounts of standard solution are added by repeated energizing of the calibration valves. Measurements are taken after each addition. Using these multiple standard additions and measurements, the analyzer is fully calibrated without any action required by an operator. The unique combination of capabilities in the 2300 NA sodium analyzer include choice of analyzer enclosures for complete protection in the plant, or a more accessible version for cleaner locations, unattended automatic calibration for maximum accuracy and operator time savings, pH measurement to confirm proper reagent addition, and convenient grab sample measurement for samples taken from other locations in the plant. To learn more about the 2300 NA sodium analyzer, as well as related instrumentation for specific and cation conductivity, pH, Então, a gente mostrou aqui como que ele mede, né? A água entra, passa pela DIPA, eleva o pH, entra para a câmara de medição, passa pelo eletrodo de sódio, depois passa pelo eletrodo de pH e referência, vai para dreno, e aí ele funciona de forma contínua, né? A água está sempre entrando, passando pela câmara de medição, ele mede a concentração, e quando ele entra em processo de calibração automática, a válvula de entrada da água fecha também automaticamente, e ele tem uma bomba de ar que pressuriza a solução padrão, ele dosa de forma bem controlada essa solução padrão para dentro da câmara de reação. Ele faz primeiro um condicionamento do eletrodo de sódio, depois ele recircula a água, depois ele injeta diferentes concentrações para dentro da câmara, e ele vai se calibrando de acordo com as concentrações que ele vai injetando. Então ele consegue calibrar desde um range mais baixo, uma concentração baixa, até uma concentração bem mais alta. Aqui tem a identificação dos componentes, né? Frasco de DIPA, do reagente DIPA, frasco com a solução padrão, a câmara com os eletrodos de pH, eletrodo de referência e sódio, frasco para grab sample, para coletar a amostra para medir de outro ponto no mesmo analisador, e o transmissor, onde mostra o valor medido e retransmite os sinais. E aqui uma bombinha de ar, né, que pressuriza a solução padrão para fazer a calibração automática. Especificação do analisador. E manutenção bem fácil, né? Então, o analisador, a partir do momento que você partiu, você vai fazer uma manutenção também daqui 6 meses só, que é reposição do reagente da DIPA, que é consumido, calibrar o eletrodo de pH, fazer um tratamento químico do sódio, trocar um filtro de ar e colocar ele para calibrar. Ele se calibra automaticamente. E aí, depois de um ano, você troca os eletrodos de pH e sódio. Então, também manutenção baixíssima e bem fácil de fazer.
aí, entrar um pouquinho para falar sobre medição de cloreto de sulfato, talvez, né, um assunto mais novo aí. E a ideia é, né, maior controle da operação com menor concentração de cloreto de sulfato são capazes de reduzir taxa de corrosão e otimizar a geração de energia. Então, cloreto de sulfato são contaminantes que contribuem para a corrosão nos componentes que estão em contato, né, com caldeira, turbina, tubulações, né, os danos, da mesma forma que contaminação feita por sódio, né, são danos em equipamentos caros, né, resultam em paradas não planejadas, perda de capacidade de geração. Então, a ideia é monitorar também esses íons. E aí, existem diretrizes para que a concentração de cloreto de sulfato estejam no vapor abaixo de 2, né, entre 2 e 5 ppb, né, quanto mais baixo, menor. Então, sempre fala-se em concentrações abaixo de 5 ppb. Esses são íons que não são tipicamente monitorados, ou se são monitorados em laboratório, em intervalos muito maiores. E aqui tem uma comparação com a condutividade catiônica, né? A ideia da condutividade catiônica é detectar íons corrosivos, e a especificação da condutividade catiônica é abaixo de 0,02, né? A faixa de 0,3, e aqui a gente tem, né, se tiver uma concentração se tiver uma condutividade aqui na faixa de 0,2, por exemplo, né, você pode ter 17 ppb de cloreto, né, o equivalente a 22 ppb de sulfato, né? Então, você pode ter uma condutividade baixa, mas a condutividade, por ser um método não específico, né, você não sabe o quanto que você tem de íons corrosivos lá. Então, pode estar com uma concentração relativamente alta de cloreto e isso não está sendo medido, né, de forma quantitativa. E aí, para isso, a gente tem um analisador que utiliza a técnica de eletroforese capilar microfluídica, ou MCE. Né? Eletroforese é o uso de campo elétrico para separar partículas ou íons e um eletrólito, baseado nas mobilidades desses íons. A dimensão capilar melhora a sensibilidade em baixas concentrações e é realizada em uma amostra introduzida automaticamente para uma operação, né, a gente fala em semicontínua porque ele também trabalha em bateladas, similar ao analisador de sílica. Então, é uma voltagem aplicada num cartucho para separar os íons baseados no seu tamanho, na sua carga, né? Então, os íons eles vão ter mobilidades diferentes. E conforme eu vou, vamos dizer assim, né, estimulando esses íons com alta voltagem, eles vão se separando e eu consigo medir esses íons de forma separadamente por condutividade. Cada íon vai passar por um condutivímetro e ele vai medir o quanto que tem de condutividade daquele íon específico. Então, ele trabalha com um microchip. Esses microchips eles são preenchidos com um buffer, é um buffer que tem dentro do analisador, e com uma amostra né, de padrão interno. Tem um buffer, tem um padrão interno no analisador, e aí esse chip, né, ele vai receber essa solução, e aí ele recebe uma carga de tensão
O eletrólito base é um meio que permite o transporte iônico através do capilar, ele tem um capilarzinho nesse chip, e aí ele vai passar pelo sensor de condutividade, e o padrão interno é uma solução que tem uma concentração conhecida de cada um desses íons. Então, tenho a injeção, a voltagem brevemente alterada, é uma tensão alternada, né? Então essa tensão ela vai alternando no canal de medição, e essa alternação de tensão empurra um pequeno volume de amostra para o canal de buffer que vai ser analisado. Então ele vai fazer com que esses íons vão se separando. E aí eles vão percorrendo um capilar até chegar num sensor de condutividade. E aí, conforme eles passam no sensor de condutividade, eles vão gerar um sinal. E aí, cada um desse sinal que é gerado corresponde à concentração de íons daquele íon específico, no caso, cloreto, sulfato. Então, é possível monitorar esses íons, né, de forma bem precisa. Aqui tem o analisador, ele também é um analisador, né, com o mesmo design dos analisadores de sílice sódio, tem a parte eletrônica, o invólucro onde fica o microchip, o transmissor que mostra o valor medido e retransmite para o sistema de automação, o buffer interno, o padrão e a solução para calibração. Então são soluções que ele vai dosando lá no microchip e vai alternando a tensão e vai fazendo com que os íons vão se separando e passe por um sensor de condutividade. Conforme ele passa no sensor, ele dá um sinal. E aí eu também vou mostrar um videozinho aqui legal para mostrar como que ele funciona. CS Analyzer provides the answer. By offering online measurement of chloride and sulfate ions at ppb levels, the 3000 CS Analyzer allows you to monitor these contaminants continuously. The 3000 CS Analyzer uses microfluidic capillary electrophoresis, an ionic separation technology, to isolate and measure ionic contaminant levels. At the start of each measurement cycle, a fresh water sample is loaded, along with associated electrolytes and standards, onto a cartridge in the unit. The analyzer separates ions based on their mobility by applying a high voltage in a small capillary on the cartridge. The separated ions then pass across a conductivity cell, which responds to the concentration of each ion. The 3000 CS Analyzer meets the demand for convenient, ultra-low measurement of chlorides and sulfates with online measurements every 45 minutes for continuous monitoring, automatic calibration for minimal operator involvement, intelligent sensor management technology that predicts analyzer maintenance and when consumables will need to be replaced, no special filtration required, and a full drip and dust resistant enclosure to protect the components and reagents. Então, como a gente mostrou no vídeo, né, ele faz bateladas de medição, a água entra, ele dosa aquela solução interna, alterna a tensão e isso vai fazendo com que
os íons vão se separando e ele mede por condutividade qual que é a concentração de cada íon. O típico é fazer uma medição a cada 45 minutos, mas isso é configurável também, pode ser reduzido para cada 15 ou até 90 minutos. E aí tem os requisitos, né, de temperatura, a água tem que estar a temperatura ambiente, pressão, ele até resiste a uma pressão razoável. O microchip, ele tem um desgaste que precisa ser trocado a cada 3 meses, mas a manutenção é isso, a cada 3 meses troca do chip e reposição das soluções. E aí ele faz calibração automática também. Só para a gente finalizar, eu comentei do analisador de sílica, né, que ele tem uns... Comentei do analisador de sílica, que ele tem um sistema de válvulas que faz sequenciamento automático. Ele é o único que tem esse sequenciamento integrado já no próprio analisador, mas os outros também podem medir várias amostras com um analisador só, o sódio e cloreto de sulfato também. E aí a gente tem esse sequenciador, é uma eletrônica com um display, touchscreen, e com a parte eletrônica, com os comandos, retransmissão de sinal de 4 a 20, e ele atua junto com um manifold de válvulas, né? Então ele que vai fazer todo o controle para mandar a válvula abrir, né? Quando ele termina de fazer a medição, ele recebe um contato, por exemplo, que a medição terminou, aí ele aciona a próxima válvula e assim por diante. Essas válvulas são interessantes porque elas são 3 vias, né? Então a água ela não fica parada, a água está sempre fluindo. Se ela não está indo para o analisador, ela está indo para um dreno, né? E quando ela vai para o analisador, ela tem sempre a amostra fresca. E aí eu consigo ter 2 jogos dessas válvulas de 4 pontos, então eu posso ter até 8 pontos integrados, e um analisador que também vai mostrar as 8 medições e vai ter 8 sinais de retransmissão de 4 a 20. A gente vai ter algo como isso aqui. Aqui é um exemplo da integração de 4 amostras no analisador. Então, cada amostra vem para as válvulas, né? 3 válvulas estão direcionando a amostra para dreno, enquanto que uma direciona para o analisador. É importante ter um detector de fluxo aqui, se não tiver fluxo, ele manda um contato para o analisador, para o sequenciador, e o sequenciador já atua na válvula para abrir a próxima. Cada medição de sílica e de cloreto de sulfato, como é batelada, ao término da medição ele fecha um contato, manda para o sequenciador retransmite o valor medido e já fecha um contato para abrir a próxima válvula. E no caso do sódio, como ele mede de forma contínua, aí se determina um tempo, geralmente a cada 10 minutos, 15 minutos, ele vai fazendo medição por 10 minutos de forma contínua, e aí o próprio sequenciador entende que quando passaram esses 10 minutos, ele já chaveia para abrir a próxima válvula, e aí começa a entrar a amostra nova, ele tem um tempo até o sinal atualizar, e aí depois passou o tempo de resposta, geralmente 5 minutos, aí ele começa a receber o sinal já da nova amostra, que trocou, faz a medição, retransmite via 4 a 20, e ele fica nessa sequência, né? Sempre 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sequenciando. E aí, só para a gente concluir, então, um slidezinho final da Mettler Toledo, né? A gente tem solução bem específica voltada para segmento de água pura, para geração de energia, para cogeração. São os analisadores que a gente comentou aqui, sódio, sílica e fosfato, integrados no mesmo analisador, cloreto e sulfato também,
né, com altíssima precisão, com baixa manutenção, para monitoramento de vapor, para monitoramento de sistema de geração de água pura. E as outras variáveis que a gente comentou aqui, não entrou em muitos detalhes, mas a gente tem pH para água pura também, ORP, a condutividade, oxigênio dissolvido, tanto amperométrico como óptico, para medição em nível de ppb, e o TOC para medição de carga orgânica. E aqui são os exemplos, né, de os sistemas instalados em clientes nossos. Transmissor multicanal, então consigo ter até 4 medições no mesmo transmissor, pH, condutividade, oxigênio dissolvido, aqui os analisadores, né, sódio sílica com sequenciador, né, então é bem comum ter esse tipo de painel com coluna catiônica, com os resfriadores, medidores de pressão, temperatura, tudo integrado com a analítica, bastante comum nesse segmento. E aí eu finalizo aqui, agradeço bastante a atenção de todos, agradeço a oportunidade oferecida pela Adelmar para a gente divulgar nossas soluções e fico à disposição. Ok, Johnny. Muito obrigado pela apresentação. Obrigado a todos os presentes pela participação. Avançamos um pouquinho no horário, mas foi vamos dizer assim, um avanço justificável, né? A informação foi útil, bastante consistente e de bastante qualidade. Se alguém tiver algum questionamento a fazer aí, nós estamos aqui à disposição para responder. Johnny, uma pergunta aí que eu acredito que possa ter ficado aí na cabeça do pessoal que está assistindo a palestra. No analisador de sódio, qual o tempo médio para poder trocar os reagentes? No sódio, ele tem o reagente que é a DIPA, né, que é o que vai alcalinizar a amostra para poder evitar interferência de medição, e ele vai vaporizando, né, e geralmente ele tem um frasco lá com 700, é um frasco de 1 litro, mas ele não ocupa o frasco todo, 750 ml, geralmente, 800, e aí ele vai sendo consumido cerca de 3 meses para consumir. Certo, baseado nesse tempo de ciclo aí de 45 minutos por análise. No sódio, ele mede de forma contínua, então o que mede a cada 45 minutos é o cloreto sulfato. Então o sódio, ele vai ter sempre a amostra passando por um frasco com DIPA, e aí ele tem um tubing e a DIPA vai difundindo para esse tubing para elevar o pH. Então, é o próprio vapor dela, como ela vai vaporizando, ela vai baixando o volume, isso aí, até ela baixar o volume e precisar ser trocada, é cerca de 3 meses. Certo. E esses reagentes, eles podem ser adquiridos e ficar no almoxarifado, uma média de quanto tempo? Qual a validade desse reagente depois que o cliente compra? Depende do reagente. Se a gente está falando de sódio, né, do DIPA, a DIPA ela tem um tempo de vida, acredito que cerca de 1 ano. Ok. Ok, era essa dúvida aí que eu estava querendo tirar aqui na cabeça. Aproveitar e agradecer a todos os clientes aí que participaram com a gente dessa primeira sessão e agradecer a você também pela explicação aí, um audiovisual que não vai sair da cabeça informação aí de qualidade. Foi muito bom aí, João. Parabéns aí pelo trabalho, né? Obrigado, Antônio. E agradecer ao pessoal aí que participou com a gente, lembrando que amanhã teremos outra palestra, agora será dada pelo pessoal da Ashcroft e terá voltado para tecnologias aí de medição de pressão e temperatura.
Boa noite, pessoal. Passo a palavra aí ao João para fazer a despedida e agradeço a todos que participaram aí com a gente. Eu também agradeço o Antônio, o Ari, pessoal da Delmar. Peço desculpas pelo tempo que eu acabei avançando um pouco. E, claro, agradecer todo mundo que ficou aí até essa hora, nossos clientes, que são importantíssimos para a gente. Obrigado pela oportunidade de poder apresentar aqui nossas soluções. Boa noite a todos. Obrigado a você também, John. Boa noite a todos, pessoal. Uma boa noite para todo mundo. Boa noite, tchau. pessoal. Tchau, tchau. Pode sim, fique à vontade. Obrigado a todos aí.